Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023 e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Estamos na lição 129. Além desse mundo, há um mundo que eu quero, né? Lembrando que ontem nós dissemos, o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. E hoje dizemos, além deste mundo aqui da terceira dimensão, da Matrix, desse metaverso, há um mundo que eu quero, né? Esse mundo de serenidade e paz, esse mundo de consciência, de união com o meu Criador e com os meus irmãos, né? Que junto comigo tornam a filiação completa e una, tá? Vamos ao exercício. Esse é o pensamento que se segue àquele que praticamos ontem. Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor, pois se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido. A nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer paz. Pensas que esse mundo pode te oferecer isso? Não, a gente já sabe que não, né? Então, esse mundo, além do mundo que vemos, é um mundo de alegria e capaz de me oferecer paz, de te oferecer paz, ok? Talvez valha a pena dedicares um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. O mundo que vês é, de fato, sem misericórdia, instável, cruel, indiferente a ti, rápido na vingança e implacável em seu ódio. Ele só dá para tirar e leva embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado, pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo, em que todas as coisas chegam ao fim. Então, é o mundo do tempo, é o mundo da percepção de terceira dimensão, tá? É o mundo da percepção do tempo linear, passado, presente, futuro, ok? Ele tá falando de algo aqui que eu gostaria de salientar, que eu acho que é muito importante. Ele não quer que nós neguemos a feiura de um mundo de terceira dimensão governado pelo ego, tá? Ele está falando do mundo governado pelo ego, tá? Porque se a gente pega lá a Bíblia e vai ler o livro do Gênesis, a gente vê que antes do Adão e da Eva escolherem comer a maçã, o mundo que existia era um mundo paradisíaco, onde todas as necessidades deles eram imediatamente atendidas, tá? Ok? E aí a gente chega nesse mundo aqui, que é o mundo que é governado pelo sistema de pensamento do ego, que é o mundo que é governado pela crença na separação do Criador e, portanto, pela rejeição e pelo abandono desse Criador conosco, para conosco, porque pecamos contra a vontade dele, que nos disse que não deveríamos comer da maçã. Então, esse é um mundo onde nós temos falta de misericórdia, instabilidade, crueldade, indiferença, vingança e ódio, tá? Então Jesus não quer que nós neguemos a feiura deste mundo. Por isso que nós ontem afirmamos,
O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Hoje a gente vai expandir a compreensão também da lição de ontem para um outro lado, tá? Vocês vão ver que hoje, com a explicação da lição de hoje, a lição de ontem vai ficar mais clara, como acontece com muita frequência nas lições de um curso em milagres, tá? Então, este é um mundo governado pelo sistema de pensamento do ego. Qual é o mundo além? É o mundo que está do outro lado do véu. É o mundo para o qual olhamos desprovidos do sistema de pensamento do ego. Esse programa de computador biológico que foi implantado nas nossas mentes, ele está sendo desabilitado, né? E aí ele vai começar a descrever esse mundo. Será uma perda achar, em vez desse, um mundo em que é impossível perder, no qual o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado? Então, olhem o mundo que é governado pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. É um mundo onde o ódio não pode existir, o amor dura para sempre e a vingança não tem significado. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha isso. Deem uma olhada nisso. Dá pra ver os olhos? Deem uma olhada nisso. Gente, é toda preta. Ela tá parecendo um veludo. Sabe o que é um veludo? E ela está louca com o Aslan. Fica grudada com o Aslan. E tá mais interessada em mim. Menos esquiva. Dá oi pras pessoas. Você agora é uma estrela de YouTube, Shakti. Ó, meu olho verde. Eu vou ficar com o olho verde se Deus quiser. Se Deus não quiser, também não tem problema não, que a minha mãe vai gostar de mim de qualquer jeito. Com olho verde, com olho amarelo, não importa. Muito bem. Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente... Só um minuto. Que permanecerão exatamente... Só um minuto. Como as queres através do tempo, quer dizer, elas não mudarão. Lembrem-se de que o tempo é a medida da mudança, né? Porém, até mesmo estas coisas serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar, pois daí em diante vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas certamente compreendida, né? Os seres lá de dimensões mais elevadas, eles se comunicam telepaticamente, eles se comunicam através de frequências. E aí me parece que aqui Jesus está falando que a gente primeiro chega no sonho feliz, né? Nesse mundo aí que é maravilhoso, onde as coisas são eternas, né? Onde a gente não adoece, a gente não envelhece, onde o amor existe, onde essa união entre as pessoas é possível, né? E aí a gente chega então em dimensões então mais elevadas ainda, onde a gente não tem mais nem como descrever. Porque as palavras são expressões de... estão tentando simbolizar algo. E nesse momento, com a nossa consciência de terceira dimensão, nós ainda não podemos apreender, alcançar essa compreensão, tá? A comunicação sem ambiguidade e clara como o dia permanece ilimitada por toda a eternidade. Imagina se você pudesse se comunicar telepaticamente com as pessoas. E imagine que você não pudesse ocultar das pessoas os seus verdadeiros pensamentos. Que a sua comunicação fosse 100% do tempo sem ambiguidade e clara como o dia. É disso que ele está falando. E o próprio Deus fala com o seu filho, como o seu filho fala com ele. A sua linguagem, a linguagem de Deus, não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. As palavras são símbolos de ideias, né? O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno, como tu,
que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso, né? E, no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres. Agora, o último passo é certo. Agora estás a um instante da intemporalidade. Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás, para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro. À medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para te manter prisioneiro. Foi disso que a gente falou ontem, né? Dos nossos desejos egóicos, dos nossos planos egóicos para as nossas vidas, né? Que nos atrasam. Não lhes deis valor e desaparecerão. Estima-as e te parecerão reais. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada? Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que, de fato, queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que o escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas que não queres. Então, como eu posso buscar algo e não querer esse algo? Que dicotomia é essa? Do que Jesus está falando aqui? Ele está falando que nós buscamos coisas que nós pensamos querer, mas que são os quereres, os desejos dos nossos egos. Por isso que nós conversamos ontem sobre a questão de nós aqui na terceira dimensão mesmo, porque nós temos uma vida de terceira dimensão, né? Eu não fui para o monastério, eu não fui, acho que você também não, ou ainda não, está aqui comigo. Então nós temos uma vida que tem um dia a dia, que nos traz demandas, né? Então que nós possamos começar a prática dessas lições. Estão ali os dois dormindo, bonitinhos. Ele imenso e ela um tico-tico desse tamanho assim. Ele tá assim, maior do que eu posso coisar aqui na tela da máquina. E ela uma coisinha assim. E corre atrás dele, persegue ele. É hilário. Hilário. Ela persegue ele. E ele adora, corre na frente. Com o rabo todo arrepiado. Então, é por isso que nós falamos ontem dessa sabedoria que nós precisamos desenvolver para ver qual vai ser o investimento que nós vamos dar aos nossos desejos XYZ, né? Lembrem-se que eu no ano passado ou no ano retrasado eu falei para vocês que eu tinha lido num livro que a evolução espiritual era medida pela forma como eu gastava o meu tempo e o meu dinheiro, logo a minha energia. Então, com o que eu estou gastando o meu tempo? Com o que eu estou gastando o meu dinheiro? Quais são os meus objetivos? Os bons objetivos, gente, os bons desejos são os desejos eternos. O que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma bela experiência, como eu tive esse final de semana, essa experiência ela vai com você por toda a eternidade. Se você comprar um belo carro, esse carro um dia não te servirá mais, né? Então, o que nós carregamos conosco depois da nossa passagem para o plano espiritual, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o planeta Terra nos próximos anos, né? O nosso destino ainda está um pouco incerto, mas efetivamente as experiências, o conhecimento, o amor que você deu, o amor que você recebeu, falando aqui amor entre aspas, né? Que a gente já sabe da lição anterior que não existe amor exceto o de Deus, a não ser o de Deus, né? Ou algo assim. Então, que eu tenha a sabedoria de medir o meu investimento. De que investimento você está falando, Jaque? Do meu investimento nas coisas do lado de fora, na realização dos meus desejos, né?
Às vezes é aquilo que eu brinquei com vocês ontem, né? Às vezes você pensa que você gosta muito de uma pessoa e você investe muito tempo para conquistar aquela pessoa e você entra num relacionamento com aquela pessoa que de cara já não se mostra satisfatório para você e você continua insistindo, você continua investindo o seu tempo, a sua energia em tentar transformar algo que não é naquilo que você gostaria que fosse. E quando você olhar para trás, você vai ver que perdeu alguns bons anos da sua vida. Então, aquele era um desejo do espírito. Aquela pessoa era a pessoa que o seu espírito desejava para que você tivesse ao seu lado? Ou era um desejo do ego? Vocês vão ver que normalmente a resposta para essa pergunta é a opção B. Era um desejo do meu ego. Porque se fosse um desejo real da minha alma e do meu espírito para mim, aquilo viria para minha vida com muita facilidade, alegria e glória. Não é? Por isso que eu finalizei o vídeo ontem dizendo para vocês que eu só quero o que é para mim. E que o que é para mim vai vir para minha vida com facilidade, alegria e glória. O universo vai trazer para mim. Eu vou me alinhar e o universo vai trazer para mim. Então, se não está vindo para mim, é porque não é para ser meu. Então, eu não vou lá teimar, tentar controlar, tentar manipular a realidade para trazer para minha vida algo que não é para mim, né? O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Como tu que permaneces preso a esse mundo, estás longe disso. E, no entanto, como estás perto quando o trocas pelo mundo que queres. Agora, o último passo é certo. Agora, estás a um instante da intemporalidade. Isto é, de não perceber mais o tempo como algo tridimensional, tá bom? Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás, para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro, à medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro. Não lhes des valor e desaparecerão. Estima-as e te parecerão reais. Já tinha lido, perdão. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada? Isto é, tudo que tem aqui, tudo que nos cerca aqui, é tudo ilusório, é tudo virtual. Por mais que nos pareça, por mais que as coisas nos pareçam ser... ter existência, né? Na verdade, não tem. Esse mundo não contém nada do que realmente queres, mas o que escolhes em seu lugar é o que de fato queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera de que escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. Pratica a tua disponibilidade para fazer essa troca durante 10 minutos pela manhã e à noite e uma vez mais entre uma e outra. Começa com isto. Além deste mundo, há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse, pois aqui não há nada do que eu realmente quero. Em seguida, fecha os teus olhos sobre o mundo que vês. E na escuridão silenciosa, observa as luzes, que não são desse mundo, iluminarem-se, uma por uma, até que o lugar onde uma começa e a outra termina perca todo o significado, à medida em que elas se fundem em uma só. Hoje, as luzes do céu se inclinam para ti, para brilhar sobre as tuas pálpebras, enquanto descansas além do mundo da escuridão. Aqui está a luz que os teus olhos não podem contemplar, e, no entanto, a tua mente pode vê-la com clareza e pode compreender. Hoje, um dia de graça te é dado, e nós agradecemos. Neste dia, reconhecemos que aquilo que temias perder era apenas a perda. Então, o que tememos perder é apenas a perda. Agora compreendemos que não há perda, pois enfim vimos o seu oposto e estamos gratos porque foi feita a escolha.
Lembra-te da tua decisão a cada hora e reserva um momento para confirmar a tua escolha, deixando de lado quaisquer pensamentos que tenhas e considerando brevemente apenas isso. O mundo que vejo não contém nada do que quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Né? Então, lembrando que o filtro da programação do ego, tá? Isso é importante de a gente lembrar hoje. O filtro da programação do ego é um filtro de escassez, falta, limitação, pecado, culpa e medo, a tríade ímpia. Então, é através desse filtro que eu vejo o mundo. Então, eu vejo um mundo onde há pecado, culpa e medo e seus derivativos, né? Eu vejo um mundo onde há falta, onde há separação, onde há escassez. Eu vejo esse mundo. Jaque, por que eu vejo esse mundo? Porque eu estou projetando esse mundo. Porque a gente aprendeu ano passado 150 vezes que a projeção dá lugar à percepção. Não foi isso que nós aprendemos? Então, eu estou projetando um mundo de falta, limitação e escassez. Eu estou projetando um mundo de ódio, um mundo de vingança, um mundo de indiferença. Eu estou projetando isso. Mas como eu posso ter certeza, Jaque, que eu estou projetando isso? Enquanto eu estiver percebendo isso, é porque eu estou projetando isso. E eu, gente, estou aqui no mesmo barco com vocês, né? Por isso que eu não vejo mais televisão normal. Porque a mídia tradicional, ela quer me alimentar com mais desgraça para eu poder criar mais desgraça. Porque é o caos que dá energia, que dá dinheiro, que dá lucro, que dá controle para aqueles grupos que realmente controlam o mundo e que não têm interesse na libertação do ser humano. Se nós pudermos começar a olhar para o mundo e observar que, de fato, quem, entre aspas, manda no mundo não tem interesse na libertação do mundo, isso vai ficar mais fácil. Então, o que é feito conosco? Nós somos doutrinados a continuarmos projetando esse mundo que ele descreveu aqui no início, que é um mundo de indiferença, de ódio implacável. Você que é colo, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Gente, não é brincadeira, vocês veem, né? Vem cá, meu filho. Ah, meu filho, lá vem, contra a regra. Contra a regra carente, né? Conta para as pessoas que a sua mãe vai ter que comprar um remédio de pulga para você que você tá com pulga. Muito bem, gente. Então, além desse mundo, há um mundo que eu quero. E o que está além desse mundo? O que está além desse mundo? O que está além desse mundo é um mundo governado pelo sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Lembrem-se da frase de Sai Baba que Dr. Joshua David Stone repetiu praticamente durante os 40 dias das primeiras 40 lições que ele comentou e que eu li para vocês no ano passado. Que era a frase do mestre Sai Baba, o grande mestre indiano. Deus, o homem é Deus menos... Como é que é? O homem menos o ego é Deus, tá? Então, se eu tiro o filtro egóico da minha mente, se eu tiro essa programação, e isso é uma programação, e esses 365 exercícios, e o livro texto, e o livro Manual dos Professores, tudo serve para que nós possamos vagarosamente, dia após dia, desfazermos esse sistema de pensamento do ego. Então, o que eu vou começar a projetar? Eu vou começar a projetar um mundo de felicidade perfeita. Né? Não é isso? Exatamente isso. Tá bom? Então, tem um rabo aqui, ó. Ó que rabo bonito que meu gato tem. Então, a gente passa para a leitura do livro
Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, da Marianne Williamson. Então ela diz assim no dia 129: hoje eu dou a luz ao meu ser maior. Não é fácil dar à luz o meu potencial espiritual. O trabalho espiritual pode ser muito árduo. A essas alturas do campeonato, todos vocês já entenderam isso. Um instante de cada vez, e quando eu me rendo, né? Quando eu deixo de me importar se eu estou certo, abro mão da minha impaciência, me desapego das opiniões e dos prêmios do mundo e então descanso nos braços de Deus, né? Então, como a nossa vida seria mais fácil se nós pudéssemos fazer isso aqui, né? A gente abrir mão da impaciência, não se importar mais se as outras pessoas acham que a gente tá certo, né? Ah, eu tô certo. Não, tô errado, né? Porque cada pessoa tá certa na sua mente. Essa que é a verdade, né? Me rendo a Deus, né? Me abandono a Deus, e aí a gente então poderia descansar, nós poderíamos então descansar nos braços de Deus. Hoje eu escolho o modo do ser iluminado, o jeito, né, do ser iluminado, para que a iluminação possa chegar para mim, vir para mim, chegar até mim. Eu tentarei da melhor forma caminhar do jeito mais suave e permitir que o meu coração lidere. Lidere o quê? A minha vida, né, meu coração? É você que vai liderar a minha vida? Meu coração aqui, ó, meu coração aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é bigode, ó. Tá? Permitir que o meu coração lidere. Aí a oração. Querido Deus, que possa o seu espírito nascer no mundo no dia de hoje, através de quem eu sou e do que eu faço. Que a sua energia possa se mover através de mim e que os outros possam senti-la também. Então, se eu me entrego a Deus, se eu peço que Ele haja através de mim, faça através de mim, pense através de mim, seja eu através de mim, então o que eu estou fazendo? Eu estou oferecendo Deus ao mundo. Vocês concordam comigo? Eu estou dando Deus ao mundo. Não é verdade isso? Eu estou dando Deus ao mundo. Porque eu estou me oferecendo para ser um instrumento de Deus. Então, quando eu agir, as minhas ações serão corretas. Quando eu pensar, os meus pensamentos serão corretos. No sábado, eu passei por uma experiência hilária. Eu ia fazer uma coisa de um jeito antigo e totalmente equivocado, e o Espírito Santo me corrigiu imediatamente. E vocês sabem como ele me corrigiu? Me lembrando da lição do dia, que era: tudo que dou é dado a mim mesmo. A correção foi instantânea. E foi até um pouco dura, viu? Foi tipo assim, sua louca, o que você vai fazer agora? Tá louca que você vai fazer isso? Né? Então é isso, a gente começa a ter a correção da mente em tempo real, né? É bom, é desafiador, mas é bom, tá? Então, além desse mundo está o mundo que eu quero. E o mundo que eu quero, eu mesma vou criar o mundo que eu quero. Por que o meu gato está me lambendo? Eu não sei. Eu não sei, mas ele já me lambendo. Coisa que ele nunca faz. Meu filho, chega, tá? Ele quer comer o meu cordão. Aslan, vou ter que exportar você. Vai. Pronto. Exportei, senão não gravo o vídeo. Então, meus queridos, além desse mundo, está o mundo que eu quero ver. E sou eu que vou criar esse mundo. E eu só tenho uma forma de criar esse mundo. Só é possível para mim criar esse mundo de um jeito. É quando eu sistematicamente peço ao Divino Espírito Santo que corrija a minha mente dos meus pensamentos egóicos, que me livre do meu ego através de mim. Vai ser de uma hora para outra? Não, meus queridos, não vai ser de uma hora para outra, não. A gente vai caminhar nesse passo,
Talvez com as ondas ascensionais a gente consiga ter uma aceleração aí. Na minha percepção é isso que está acontecendo. Mas, efetivamente, temos um bom trabalho aí pela frente, tá? Eu hoje queria ler um pouquinho mais, com o tempo que nos resta, eu queria ler um pouco mais da ferida da humilhação, do livro As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano, né? E estamos no bimestre atual falando da questão da humilhação, né? Lembrando que pelas estruturas de caráter que William Reich, discípulo de Freud, postulou, a ferida da humilhação pertence ao caráter masoquista, tá? E esse masoquista aqui vai ter que ser entendido dentro dessa linguagem um pouco mais científica, tá? Então eu vou ler a palavra usando como ela usa, mas vou pedir a vocês que tenham em mente que essa pessoa é uma pessoa cuja estrutura de caráter se formou fundamentalmente a partir da ferida da humilhação. Ela diz assim: trabalhei com centenas de pessoas masoquistas, a maioria mulheres, que apresentavam uma ferida de humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas ou se sentiam humilhadas. Se você reconhece no seu corpo, né, porque a identificação é pelo corpo, como vocês veem no livro, as características físicas do masoquista e tem dificuldade em perceber a sua ferida de humilhação, não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário. E ele sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido, né, nas situações quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. Aqui ela vai falar da questão do corpo e isso não nos importa nessa leitura aqui, depois vocês leiam. Toda vez que o masoquista tenta fazer tudo pelos outros, ele deseja, na realidade, criar restrições e obrigações para si próprio. Ele acredita que despender tempo para ajudar os demais é algo que não lhe trará vergonha. No entanto, muitas vezes se sente humilhado porque os outros se aproveitam dele. Aliás, raramente ele se sente reconhecido pelo que faz. Ouvi várias mulheres dizerem que estavam cheias, cansadas de bancar a empregada. Mas elas, embora se queixassem, continuavam a agir assim, pois não percebiam que elas mesmas tinham criado tais obrigações. Também ouvi diversos desabafos, como por exemplo: após 30 anos de bons serviços, a direção da empresa me jogou na rua feito lixo. Isto é, a pessoa não se priorizava e passava o tempo inteiro fazendo tudo pelos outros, tá? Essa é a grande questão aqui dessa pessoa que tem a ferida da humilhação. Esse tipo de pessoa que se considera dedicada não se sente realmente reconhecida. Além disso, é fácil perceber o sentimento de humilhação exposto nessa frase. Uma pessoa não masoquista tenderia a dizer: após 30 anos de serviço, eles me despediram. O masoquista, então, ele diz: após 30 anos de bons serviços, a direção me jogou na rua como um lixo, né? O masoquista não compreende que fazendo tudo para os outros os degrada e humilha, fazendo-os sentirem que sem a sua ajuda não serão bem-sucedidos. Então, o que o masoquista quer aí? Qual é a ferida dele? O que ele quer? Ele tem uma vaidade enrustida e ele quer se sentir indispensável. Ele quer sentir que sem ele ninguém faz nada. Todos nós temos um pouquinho disso, né? Todos nós, gente. Todos nós. É importante. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele. E isso muitas vezes diante da própria pessoa, que vai se sentir duplamente humilhada. Primeiro, porque não faz. E segundo, porque ele tá lá dizendo para todo mundo que a pessoa não faz, né? Só um minuto, gente. Que o gato não tem jeito. O gato quer comer.
É importante que o masoquista se dê conta de que ele não precisa ocupar tanto espaço na vida dos seus conhecidos. E aí ela está falando aqui de uma tendência ao sobrepeso que os masoquistas têm. Ainda que haja alguns que controlem muito bem o próprio apetite para não engordar, tá? Eu conheço mais de um. Em geral, ele não percebe que age dessa forma, pois costuma fazer isso de maneira sutil. Eis porque o seu corpo físico ocupa muito espaço. Esse corpo físico reflete a crença dele. Quando o masoquista conseguir se achar especial e importante, ele próprio, ele achando que ele é bom, que ele é importante, que ele é especial, que ele vale a pena, que ele conta pela própria existência dele, não pelo que ele está fazendo pelos outros, então ele não mais terá que provar isso para os outros. Reconhecendo-se, o seu corpo não precisará mais ocupar tanto espaço. E aí ele vai poder emagrecer. Então isso é uma dica para aqueles de vocês aqui que estiverem querendo emagrecer, é o meu caso, né? Eu estou querendo emagrecer. Eu estou acima do meu peso. Então isso é uma dica para mim também, tá? Eu vou fazer a gente vai montar um curso aí para falar das 21 lições espirituais para perder peso e vamos entrar nisso, mas isso é uma dica, tá? Isso é uma dica pra gente. Então, se eu estou acima do peso, se o meu corpo está muito grande, é porque eu estou inconscientemente querendo ocupar um espaço muito grande na vida dos outros. E por que eu quero ocupar um espaço muito grande na vida dos outros? Porque no fim das contas eu não me reconheço. Eu não me acho especial, eu não me acho importante pelo que eu sou. Então eu estou tentando fazer com que as pessoas me achem especial e importante pelo que eu fico fazendo na vida delas. E aí eu tendo a ocupar um espaço maior do que o espaço que me cabe. É tipo assim, sabe aquela história? Menos, 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 menos. Vamos baixar o ego, vamos baixar a bola. Isso é ego puro. Vamos baixar a nossa bola. Vamos vamos permitir que as pessoas façam por elas mesmas. Se elas eventualmente precisarem de ajuda, elas vão ligar pra gente. Mas vamos deixar que cada pessoa resolva os próprios problemas. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu tô incentivando o outro a encontrar a própria força. Porque senão ele tá sempre contando com a minha força, né? Ontem à noite eu tava conversando sobre isso com uma amiga minha no telefone. E ela falou pra mim, Jaque, a melhor maneira de a gente deixar uma pessoa... de a gente ajudar uma pessoa a crescer é permitir que ela resolva os próprios problemas. A gente estava falando de uma determinada situação envolvendo uma terceira pessoa, a respeito da qual nós temos as nossas próprias opiniões. Então entendemos que sim, é hora de deixar essa pessoa sozinha lá resolvendo o conflito que ele tem. Entendeu? Ele é que vai ter que resolver. Ele se meteu no problema, ele é que vai ter que resolver. Ah, mas é difícil para ele. Mas ele dá conta. Ele é inteligente, ele é esperto, ele vai encontrar uma saída para o problema dele. Ah, mas é muito difícil. Sim, mas ele vai arranjar a saída dele. Ao passo que se eu vou lá e me meto na situação e vou ajudar ele a resolver, eu tô tirando a força dele. A minha professora de Um Curso em Milagres, ela sempre falava isso, pra gente não tirar a força do outro. E isso é especialmente tentador quando os problemas então estão envolvendo as pessoas que a gente ama. Especialmente se forem nossos pais, nossos filhos, né? Mas isso é uma coisa do ego. Não, deixa o outro resolver. Deixa ele. Ele vai se centrar na força dele. Ele vai encontrar essa força e aí ele vai poder crescer, né? O masoquista parece se controlar, mas esse controle é motivado principalmente pelo medo de ter vergonha dos que lhe são próximos ou de si mesmo. A mãe masoquista, por exemplo, tende a controlar o vestuário, a aparência e o asseio de seus filhos e do seu parceiro. São pessoas muito controladoras as pessoas que têm essa ferida de humilhação. É o tipo de mãe que quer que os filhos cuidem do próprio asseio desde muito pequenos. Se ela não conseguir isso, sentirá vergonha de si mesma como mãe. Ah, meus filhos são os desmazelados. Como masoquista, o homem ou mulher é frequentemente... Como o masoquista, homem ou mulher, é frequentemente apegado à mãe,
ele vai fazer de tudo para não causar vergonha a essa mãe. Ela tem bastante influência sobre o masoquista, mesmo que isso aconteça de modo inconsciente e involuntário. Ele vê a mãe como um grande peso a ser carregado, o que lhe fornece uma outra boa razão para se julgar um apoio bem sólido. Então ele tem que ficar grande para poder apoiar a mãe, tá? Essa influência continua inclusive após a morte dela. Embora isso lhe provoque um sentimento de vergonha, em geral o masoquista se sente consolado ou libertado pela morte da mãe, pois ele costumava permitir que ela sufocasse a sua liberdade. Apenas quando a ferida da humilhação está em vias de ser curada é que essa influência se atenua. Então vejam que legal, as feridas emocionais, elas são passíveis de cura. Basta a gente olhar para elas, não é? Então a gente está olhando para elas agora, né? Olhando, cuidando das nossas crianças interiores, e isso é maravilhoso. Mas há aqueles masoquistas que são de tal forma apegados à mãe que quando esta morre, eles têm uma crise forte de agorafobia. Infelizmente, esses indivíduos costumam ser medicados como se fossem depressivos. E como não são tratados de modo correto pela doença que de fato têm, levam muito tempo para se recuperar. O masoquista tem muita dificuldade para exprimir as suas reais necessidades e aquilo que sente verdadeiramente. Desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém. Os pais de uma criança masoquista lhe dizem frequentemente que o que acontece na família não é da conta de ninguém e que ela não deve falar sobre isso. Deve guardar tudo para si. As situações vexaminosas ou os membros da família dos quais temos vergonha devem ser mantidos em segredo. Não se fala, por exemplo, de um tio na prisão, de um irmão suicida, de um membro da família internado num hospital psiquiátrico. Certa vez, um homem me contou que se envergonhava por ter feito a sua mãe sofrer, quando ele era jovem, ao roubar dinheiro da sua bolsa. Ele considerava inaceitável fazer isso com uma mãe que já se privava de tudo em prol dos filhos. Mas justamente por isso que ele fez, porque ela já emanava aquela energia de sacrifício, né? Então ele vai lá e pega da bolsa dela. Ele nunca tinha contado aquilo a ninguém. Bom, contou para terapeuta e isso já é maravilhoso, né? Se pensarmos nas centenas de pequenos segredos que, como esse, ele guardava dentro de si, compreenderemos por que esse homem tinha problemas na garganta e na voz. Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras, enquanto suas mães se privavam do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder o contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Né? Em alguma medida, todos nós fizemos isso, né? Ainda mais no Brasil, que a mãe é essa figura sacrossanta. Né? Então, a mãe está ali aprontando segunda, quarta e sexta, mas a gente tem aquela obrigação com ela, né? E essa ferida da humilhação, gente, ela vai ter muito a ver justamente com isso que ela está falando, com nós podermos expressar quem nós somos realmente, tá? Essa ferida da humilhação, ela tem a ver, isso não está nesse livro, mas em outras literaturas está. Eu não vou perder tempo com isso, porque não é o objetivo aqui do canal, mas ela tem muito a ver com a vontade da criança sendo quebrada, né? O espírito da criança sendo dobrado. Então, o masoquista, normalmente, ele é o bom menino, né? E nós, em boa medida, nós somos bons meninos, em maior ou menor medida. Então é esse lado do bom menino que a gente vai ter que curar. Porque o bom menino, ele é aquele que ele se priva das coisas para si mesmo para poder agradar o outro. É aquela pessoa que quer sempre agradar, é aquela pessoa que quer sempre cuidar, é aquela pessoa que ela coloca as necessidades dos outros na frente das delas. E aí o que acontece? Quando ela faz isso, ela deixa de se priorizar e ela emana uma aura de não valorização.
E aí, tipo assim, todo mundo recebe a recompensa, menos aquela pessoa que mais se sacrificou, né? E isso aqui no Brasil, eu acho que vocês haverão de concordar comigo, esse é um papel que é muito cobrado das mães, né? Você tem que se sacrificar pelos seus filhos, você tem que botar seus filhos em primeiro lugar, né? E aí o que acontece é que essa mãe, ela passa uma mensagem muito ruim para os filhos, por causa da criança interior ferida dela, né? Ela viveu lá a época de ouro dela enquanto ela era filha de alguém, porque normalmente ela teve uma mãe que ensinou isso para ela. Mas ela ensina para o filho que o filho não pode viver a vida, que a vida é um eterno sacrifício, né? E a minha professora de um curso em milagres, ela falava muito disso. Ela falava assim pra gente, ela falava: "Você sabe qual é o maior presente que um pai e uma mãe podem dar para um filho?" E aí a gente perguntava: "Qual é?" E ela respondia: "É abraçar a vida. É ser feliz, é você buscar a sua felicidade, é você buscar a sua realização. E aí então você estará ensinando para o seu filho que a vida é a busca da própria realização, da própria felicidade, né? E você se divertir, você fazer lá o gerenciamento dos seus recursos de forma que tenha para todo mundo, que o filho não entenda que você está se sacrificando por ele, né? Todo mundo vive na mesma medida, né? E isso vem de onde? Isso vem, gente, de um sentimento de culpa muito grande. E vocês já sabem, já estão carecas de saber, aqui me acompanhando já na lição, hoje é 129, amanhã a gente chega na lição 130, olha que máximo, que se tem culpa, tem ego envolvido, né? E aí a gente começa a tirar uma gratificação desse ego que diz: eu trabalhei durante 30 anos, eu me sacrifiquei por essa família, eu me sacrifiquei por essa empresa e a empresa então me jogou no lixo. Não é? Vocês concordam que todos nós temos um pouco disso? Né? Então eu me lembro que eu tive uma terapeuta que ela sempre falava pra mim, já falei dela pra vocês, não é a do Renascimento, ela é do Renascimento também, mas não é essa. A minha querida terapeuta Yara Becho, ela falava pra mim: Jaqueline, você tem que aprender a fazer as coisas por você. Porque aí, se você vai receber a recompensa ou não, não importa. Faça por você. Entende? Então eu acho que é meio isso que a gente precisa aprender. É nessa ferida que a gente vai curar esse comportamento inadequado que vem lá da nossa infância. E vem da nossa infância por quê? Porque a gente copia os modelos que recebemos de pai e de mãe. Nós copiamos. E aí você vai se ver um dia sendo mãe, fazendo todas aquelas coisas que a sua mãe fazia, que você odiava e que você jurou que nunca ia fazer para seus filhos. E você está fazendo igualzinho. Por quê? Porque é o inconsciente que está governando a sua vida, porque você não foi lá curar a sua criança interior. Então, uma boa cura para a sua criança interior com relação à sua ferida de humilhação, e que eu vou fazer também, porque vocês sabem, né, gente, que isso aqui tudo é pra mim, né? Uma boa cura pra sua criança é você dizer pra ela que no final das contas, os seus pais fizeram o que queriam da vida deles. Ah, como assim? Eles se sacrificaram. Tá, eles podem ter se sacrificado e isso é maravilhoso, tá? Até uma determinada medida, porque se um pai e uma mãe não estiverem dispostos a entre aspas, né, usar esse verbo aí, se sacrificar por um filho, então é melhor não ser pai, não ser mãe. Mas o ponto aqui não é esse. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que eles tiveram escolhas e eles exerceram as escolhas deles. E em grande medida, gente, os nossos pais, eles usam os filhos como justificativa para não fazerem aquelas coisas das quais eles não têm coragem. Eles têm medo. Eles não querem ir além, eles não querem sair da zona de conforto. Então, eles usam o filho como um escudo. E aí a criança, ela percebe uma jogada. E aí ela começa a usar essa fragilidade dos pais ao próprio favor, porque a criança está desenvolvendo o ego dela.
né? Então ela também tem a agenda dela, ela também tem os objetivos dela. Vocês que têm bicho de estimação, vocês sabem que bicho de estimação faz chantagem com o dono. Igualzinho criança, né? E aí a grande questão é, a gente vai permitir que o animal de estimação faça chantagem, que a criança faça chantagem? Como é que a gente vai solucionar isso? Dentro e fora. Se é você hoje com a sua criança interior e ou com os seus filhos, tá? A gente vai ter que levar essa cura para essa criança interior. E essa cura é mostrar para a criança que os pais fizeram as próprias escolhas. Para que ela possa hoje se sentir no direito de fazer as próprias escolhas. Porque quando nós entramos num movimento de autoconhecimento, gente, vocês já devem ter percebido isso. Num movimento de cura da criança interior, toda aquela nossa propensão egóica a agradar para obter algo de forma manipuladora, ela vai tender a se desfazer. Ela não vai se desfazer de um dia para o outro, não vai, mas ela vai começar a se desfazer. Então você naturalmente vai começar a dizer mais não. Naturalmente você vai começar a colocar os seus limites de forma saudável. Naturalmente você vai começar a querer agradar menos os outros. Ah, é? É. Se você não estiver percebendo isso, brevemente perceberá. Mas eu imagino que essas alturas do campeonato você já deve estar percebendo. E aí você vai perceber uma outra coisa também, que às vezes é bem dolorosa. Que muitos dos seus relacionamentos vão acabar. Porque aqueles relacionamentos eram relacionamentos especiais, sem dúvida nenhuma, mas que estavam baseados, infelizmente, nas dinâmicas dos dois egos das pessoas. Então, à medida em que você vai abrindo mão do seu ego e que você pode ficar em paz com o outro, não aprovando você, não gostando de você, ficando com raiva de você porque você falou eventualmente que não vai poder fazer um determinado troço para ele, essas relações elas vão seguir outro rumo. Talvez haja um afastamento natural, talvez a relação termine, né? Isso acontece também. Mas o importante e o objetivo dessa série de vídeos de 2023 é que você entenda que o seu maior compromisso é com a cura da sua criança interior. Porque a sua criança interior ferida, presa nessa ferida da humilhação, ela está atraindo situações para você, para sua vida, que estão fazendo você repetir e repetir e repetir os mesmos sofrimentos da sua infância. Então, tudo isso precisa ser ressignificado. E é muito bom a gente, numa tacada só, poder entender que a gente não é tão importante assim na vida dos outros, né? Que se a gente morrer de hoje para amanhã, vão mandar lá rezar uma missa de 7º dia, vão chorar durante um tempinho, mas a vida vai seguir, né? A vida vai seguir. Nós não somos indispensáveis. Nós não somos insubstituíveis. E a vida segue, porque é da natureza da vida seguir. E que bom que segue, né? Que bom que segue, que bom que ninguém vai ficar lá no seu túmulo chorando eternamente porque você foi embora e não tem mais outra pessoa que nem você, porque isso é doença também, tá? Nós vamos continuar explorando esse assunto da ferida da humilhação. Eu tô procurando textos do Bradshaw, onde ele fala dessa cura específica, tá? Tem a ver com a fase do desenvolvimento onde a gente está recebendo o treino para ir ao toalete, para ir ao banheiro, mas a gente vai expandir esse assunto nas próximas semanas. Lembrando que a lição de hoje é: além desse mundo, há o mundo que eu quero, tá bom? Então eu vou finalizar o nosso vídeo aqui, agradecendo a vocês pelos comentários, pelos likes, pelos beijinhos, né? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.